Afinal, o que é a fenilcetonúria e por que ela é pouco falada? Em primeiro lugar, ela é uma doença rara, principalmente aqui na América do Sul, geralmente é muito comum na Europa, muito comum inclusive em pessoas negras. E basicamente, para a gente conseguir entender melhor como funciona essa doença, qual foi o seu processo, a gente tem que entender os responsáveis por identificar a fenilcetonúria primeiro. Quem foram, afinal, os pesquisadores que vieram trazer essa doença à tona e qual é a importância dela, por que a gente precisa conhecer. A fenilcetonúria, primeiramente, foi diagnosticada ao Felling, desculpa gente, porque o nome dele é realmente muito difícil de pronunciar. Ele basicamente estava estudando dois irmãos, e esses dois irmãos, por incrível que pareça, essas crianças que ele analisou, possuíam uma certa quantidade excessiva de ácido pirúvico na urina. Ele recebeu isso. Além de dores no corpo que as crianças tinham e um desenvolvimento cognitivo um pouco mais lento. E foi aí, lá em 1934, que a gente iniciou os estudos da fenilcetonúria. Em 1935, Lionel, um outro pesquisador, seguindo os estudos de Felling, ele basicamente veio continuar e falar que era uma doença autossômica recessiva. Os filhos herdavam esses genes e poderiam ter uma série de problemas, principalmente relacionados ao sistema nervoso, e em outra série de sintomas que é muito comum, como hiperatividade, dentre outros. Mas naquela época, afinal, não se sabia até então, apenas sabia que era uma doença genética, uma doença hereditária, mas não se sabia ao certo qual era o gene atingido por esse processo. Mas isso aí a gente vai ver com o decorrer da história. Outro pesquisador chamado Javis, ele vai seguir os seus estudos com um leque dos seus colegas e ele vai perceber que as pessoas que possuíam essa condição tinham uma certa deficiência enzimática. A fenilalanina hidroxilase. E aí meio que deve ter explodido da cabeça dos pesquisadores na época. Por quê? A fenilalanina hidroxilase ela é responsável por quebrar a fenilalanina. E a fenilalanina na nossa corrente sanguínea em excesso, ela vira ácida. E atinge principalmente o quê? O nosso sistema nervoso. Isso sem falar que com a ausência de quebra da fenilalanina, eu não vou ter o produto dela, o produto reativo dela, que seria a tiroxina. E a tiroxina ela teria a sua ação tanto na tireoide, por ser um hormônio da tireoide, como também ela teria a sua ação nas sinapses do sistema nervoso. E é por isso que as pessoas desenvolviam uma série de problemas neurais. Mas em 1961, Gautier ele vai propor o que seria ali um pré-teste do pezinho que a gente conhece hoje. Gautier ele vai falar que existia uma forma de diagnosticar isso nas crianças. Isso porque esse exame proposto por Gautier, nada mais nada menos que tentaria calcular o nível de fenilalanina plasmática, ou seja, a quantidade de fenilalanina que estaria na corrente sanguínea dos recém-nascidos. Em 1950, um pesquisador chamado Bickel, ele vai continuar seus estudos seguindo os exemplos dos seus colegas, como se fosse um alimentar para essas pessoas deveria existir, em sentido de que eu deveria reduzir a quantidade do nível de proteínas ou de substâncias que continham a fenilalanina em si, como se fosse um déficit proteico, seria uma forma de conseguir fazer com que as pessoas acabassem melhorando. Os médicos começaram a receitar uma alimentação em fenilalanina. Em 1983, que a gente vai ver como ele vai dizer que basicamente seria uma alteração no cromossomo 12, que seria o principal responsável por fazer com que essas pessoas desenvolvessem a seria a inexistência dessa enzima, faria com que a gente tivesse uma quantidade muito grande de fenilalanina no sangue e não haveria fenilalanina sendo quebrado no nosso organismo. E fenilalanina em excesso se torna o ácido fenilpirúvico, que basicamente faria com que órgãos, e principalmente o cérebro, fosse atingido durante esse processo. Vale dizer que essa doença também pode ser transmitida congenitamente, ou seja, não geneticamente, mas por via placentária. Por exemplo, uma mulher que possui fenilalanina, ela pode passar para o seu feto via placentária altos níveis de fenilcetonúria. E esses altos níveis de fenilcetonúria fariam com que o feto com seu fígado não formado acabasse entrando num processo de hiperfenilalanina. Ou seja, esse feto ele pode ter alguns problemas no desenvolvimento cerebral. É por esse motivo que as grávidas que possuem essa condição, elas devem ter uma alimentação recomendada pelo nutricionista, para que não falte nada para o feto, mas também que a gente venha manter os níveis plasmáticos ali necessários, digamos.
para basicamente não acontecer de passar via placentária e acabar causando uma série de danos para esse indivíduo em formação. Então, basicamente, só para recapitular, a fenilcetonúria ela é um erro no cromossomo 12 que basicamente esse cromossomo ele é responsável por produzir a enzima e essa enzima, bonita e maravilhosa que está passando aqui na tela, seria a principal responsável por quebrar, metabolizar a fenilalanina, que é um aminoácido essencial que, além disso, a ausência da quebra da fenilalanina pode acabar acontecendo não só baixos níveis de tiroxina, mas também problemas nos neurotransmissores, como baixos níveis de serotonina, e por aí vai. No geral, essa doença ela é autossômica recessiva, ou seja, hereditária. A fenilcetonúria não tem a tirosina na sua corrente sanguínea ou tem níveis baixos. Inclusive, uma forma de tratamento seria a reposição da enzima fenilalanina hidroxilase, para que assim cesse a quebra da fenilalanina, como também a reposição da tirosina, para que assim ela vença suas funções vitais ainda no organismo. Além dos negros, um outro grupo que sofre também, arquíneos judeus.